Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz e paz ao seu coração, à sua vida. Hoje à noite é uma noite especial, terça-feira, dia 10 de março. Vou fazer uma visita à Fundap, que é em Belo Horizonte. A gente é uma casa de recuperação de adictos, apoiada pelo Instituto Namastê já há muitos anos. É com muita alegria, né, que a gente vai fazer um estudo para os amigos da Fundap, para os internos, familiares, companheiros. E eu fico feliz em compartilhar em público o trabalho brilhante que a direção da Fundap tem feito para poder ajudar, né, a todas as pessoas que desejam uma segunda chance na vida. E qual de nós, não é verdade, que não precisa e não merece? Então fica o registro público aqui e os meus parabéns à Fundap e à sua organização, né, para ajudar tantas pessoas. Que coisa boa estar com vocês hoje à noite. Mas, meus amigos, na nossa pílula noturna aqui, a gente está em ritmo, né, de semana de imunidade financeira, muitas perguntas também ligadas a essa área, e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de novo do assunto conflito. Tem muitas, mas não são poucas não, mas é muita gente que relata conflito em relação à questão financeira, em relação à questão profissional, em relação ao seu propósito de vida, brigas familiares por causa da falta de dinheiro, dificuldade muitas vezes entre pais e filhos, quando um quer uma profissão, né? Outro quer outra. E aí, enfim, são várias perguntas. Eu falei, meu Deus, como é que a gente responde isso tudo aqui? Então, hoje eu queria fazer aqui um áudio para vocês, né? Falando exatamente sobre o seguinte: o que fazer quando existe conflitos na família em relação a dinheiro e propósitos de vida, né? Cada um quer seguir um caminho e assim por diante. Bem, a minha resposta é sempre aquilo que eu acredito que vale para a vida, gente. Não há nada melhor do que a comunicação, o diálogo franco, aberto e respeitoso para que pessoas que se amem aprendam a viver juntos, mesmo quando as opiniões são divergentes. O assunto financeiro e assunto de carreira é a mesma coisa, né? A gente conhece muito dessas histórias. Eu mesmo ouvi quando eu estava crescendo, ainda era criança, adolescente, histórias de, meu pai tem um escritório da advocacia, então ele quer que eu seja advogado, mas eu quero ser cantor, sabe? Eu sou músico, eu quero que meu filho troque instrumento musical, mas ele quer ser funcionário público. Aí o outro, eu sou funcionário público, mas meu filho, veja só que loucura, quer abrir uma empresa. Aí o empresário fala, eu sou dono de uma empresa, olha que absurdo, meu filho quer ser funcionário público. Difícil, né? E aí conflitos, pessoas brigando. Gente, vamos entender o seguinte: todos nós somos seres em evolução e individualidades. E cada individualidade é responsável por si mesma, não é verdade? Cada individualidade é responsável pelas escolhas que faça. Cada individualidade, gente, é responsável pelo destino que vive. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que eu amo muito, quero muito bem, mas cada um, né, é dono do seu nariz. Desculpa a expressão aparentemente meio chula, mas é verdade. Nós orientamos, eu e minha esposa, a Fabiana, a gente orienta os meninos, mas cada um vai fazer suas escolhas. Por exemplo, o Rafael já tem 21 anos, é adulto. Isadora ainda é novinha, né? Tem 6 anos, mas com certeza vai fazer as escolhas dela. Por exemplo, ninguém tem que trabalhar com coach financeiro, ser empresário ou ter uma empresa social porque eu faço isso. Ninguém tem que ser advogada porque Fabiana é advogada. Entende? Não tem sentido uma coisa dessa. Então, quando a gente começa a dar liberdade para as pessoas que a gente ama escolher o seu caminho e pagar o preço pelo caminho que eles querem seguir, a gente permite que o outro possa viver a vida que lhe cabe. Eu sei, meus amigos, que por pressão financeira, às vezes dentro do lar, né, a gente tem que fazer concessões. Por exemplo, você está num ambiente familiar aí que as contas não estão fechando e de repente seu marido não quer trabalhar numa determinada área. É complicado, né? Ou então, de repente, você está numa situação complicada, você quer que a sua esposa te ajude, porque tem que pagar as contas e ela não quer trabalhar no emprego que ela conseguiu. Então, eu entendo que realmente existem situações que às vezes são conflituosas, porque existe um limite. Qual é esse limite? Não tem como eu definir aqui para vocês. Você vai ter que descobrir isso, né? Você vai ter que definir qual é o limite, conversando, dialogando, refletindo com amor e com carinho junto com a sua família. Esse é um ponto, gente, que não tem como. O diálogo
franco e aberto. Os objetivos em comum é que vão fazer com que faça o casal ajudar. Na semana da imunidade financeira, um dos objetivos, quem está participando das lives comigo sabe disso, né? Quem está acordando cedinho, aparecendo lá na live 7h03 da manhã, não tem do que se reclamar. A gente tem falado muito sobre esse crescimento e é fundamental você fazer isso. Entender que cada um tem o seu caminho, que você pode sim construir êxito financeiro e espiritual ao mesmo tempo, que você pode cuidar da sua alma, crescer como ser humano, ser uma pessoa maravilhosa, aprender a lidar com seus conflitos, se perdoar, se alinhar com o passado, com o futuro, viver conectado com o evangelho, né, no passo a passo da sua vida, e em paralelo ser um excelente profissional, ou dar apoio para sua esposa, para os seus filhos, ou para o seu pai, para os seus amigos, para que cada um possa se descobrir. Ainda que às vezes em algum momento a gente abra mão de um sonho para o outro crescer, para que daqui a pouco o outro possa retribuir também, abra mão do sonho dele um pouquinho às vezes, para a gente crescer, é uma troca, né? Eu penso assim, muitas vezes na vida eu tenho que abrir mão de algumas coisas e tenho aberto com maior alegria pela minha família, e eu não tenho dúvida que eles têm aberto mão de muitas coisas também por mim, e aí nós vamos cuidando uns dos outros. Isso é amor, gente. Esse é o objetivo da gente reencarnar e Deus nos colocar dentro de uma família, né? Aprender a trocar, a ceder, a se amar mutuamente, independente das circunstâncias. Agora é aquela história, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Muito bem, gente. Estou aguardando vocês. Vídeo 2 no ar da Semana da Imunidade Financeira. O vídeo 2 está maravilhoso. Eu não sei quem assistiu o vídeo 1, graças a Deus os comentários estão excelentes. Mas o vídeo 2, claro, é uma evolução do vídeo 1. Assistam. Está no ar às 5 horas da manhã agora, dessa quarta-feira, amanhã de manhã. A gente vai mandar por e-mail de vocês. Quem está comigo no grupo do Telegram do Espiritualidade e Riqueza vai receber o link também para poder assistir. Nossa, aproveita, comenta o vídeo, deixa lá a tua opinião, participe dessa semana e principalmente venha para a live. As lives dessa semana estão extremamente especiais, 7h03 da manhã. Se esforce, vale a pena acordar cedo, gente. É uma semana que vai mudar para sempre a sua vida. Eu tô te falando, é o que tem muitas pessoas descoberto. Tá bom? O convite está feito, né? Um beijo grande pro seu coração. Obrigado a vocês que nos acompanham, que compartilham as pílulas do nosso amado Evangelho para tantas pessoas e que estão conosco também aí no grupo do Espiritualidade e Riqueza da Pílula. Aliás, grupo do Telegram, perdão, da Pílula, do Espiritualidade e Riqueza, nos acompanhando nos demais projetos. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, gente, muito breve.